boa tarde, meus amores. Como estamos? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Então vamos lá. Hoje a nossa aula de história tem como tema Roma Antiga. É importante que vocês, meus amores, possam estar num lugar confortável, silencioso, com seu material próximo de você, para que você fundamente os seus estudos. Tudo bem? Então vamos dar início. Sim, também gostaria de saber de cada um de vocês como estão sendo as aulas de história. Manda no nosso grupo de WhatsApp, me dê sugestões, estou aceitando sugestões, tá certo, turma? Então vamos dar início. Roma Antiga é o nosso tema. Sabia que a cidade de Roma, ela tem dois viés para as suas origens. Um viés mitológico e um viés histórico. Como assim? Há duas explicações para a sua origem. Uma explicação que parte de um mito romano e uma explicação histórica. O nosso livro, ele nos fornece uma explicação histórica e territorial, como Roma surgiu a partir dali. Mas eu vou contar para vocês o mito também como viés de explicação da origem de Roma. Então vamos lá? Um mito romano conta que os gêmeos recém-nascidos, Rômulo e Remo, netos de um rei e filho de Marte, deus da guerra, com uma sacerdotisa, foram abandonados em um cesto lançado no rio Tibre. Uma loba os encontrou e os amamentou. Isso mesmo, uma loba. Amamentou e os salvou. Mais tarde, já adultos, eles retornaram ao local onde foram encontrados pela loba e fundaram uma cidade, o que teria acontecido em 21 de abril de 753 a.C. Rômulo batizou-a de Roma e a loba tornou-se o símbolo dos romanos. Não se sabe se Roma teria sido fundada exatamente nessa data, mas vestígios de um palácio datado do século 8 a.C., foram encontrados próximo ao Fórum Romano, em Roma. Então, essa é a explicação mitológica. Interessante, né? Uma cidade que, para a sua origem, há duas explicações, uma mitológica e uma histórica. Então, vamos continuar os nossos conhecimentos. Mas antes disso, eu gostaria de dizer algo. Uma criança, um dia, me fez uma pergunta e ela mesma respondeu. Mas o que mais me chamou a atenção foi a sua resposta. Ela perguntou: mito é verdadeiro? O que é mito? Aí ela disse: mito é uma história que conta parte da verdade contada de outra forma. E aquilo me chamou tanta atenção e fiquei pensando. Quando estava estudando, lendo o conteúdo, eu me lembrei. Nossa, aquela criança também estava falando a sua verdade. Mito é uma parte da história contada de uma forma diferente. Muito interessante isso. Então vamos lá, vamos continuar. As origens de Roma. O nosso conteúdo eles nos mostra um mapa, não é verdade? Mostrando a origem de Roma a partir do seu território, da sua localização. Então, vamos para a sua localização. Territorialmente, quem foi, como começou Roma, como se iniciou a cidade de Roma, vamos dizer assim. No século X a.C., os primeiros a chegar ao local foram os licures. Eles ocupavam a parte norte de Roma. Norte, ao norte. Então, vamos lá. Já na parte central, foi habitada por diversos povos de origem italiotas, latinos e sabino. E esses povos, eles iam chegando e se agregando. E nós vamos conhecer por que esses povos estavam chegando e permanecendo, continuando, ficando lá, até formar a população de Roma. Nós vamos conhecer logo mais. Então, vamos lá? O que atrai as pessoas a Roma? Vamos descobrir como a cidade de Roma foi fundada. Isso é muito interessante. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C., às margens do rio Tibre, com uma unificação de aldeias latinas e sabinas.
E por que que houve essa unificação? Por que que esses povos foram morar no território de Roma? Vamos dizer que tem 3 atrativos para que essas pessoas fossem para Roma, fossem morar no local de Roma. Primeiro, solo fértil, propício à agricultura. Segundo, eles tinham facilidade também na navegação. Por quê? Porque estavam próximo ao mar, ao rio Tibre e ao mar Tirreno. E isso fez com que as pessoas fossem para Roma e se estabelecessem em Roma. E o terceiro e último, vamos dizer, fator é que Roma ela tinha uma defesa natural, pois o seu relevo montanhoso favorecia a proteção das aldeias que estavam naquela região. Isso é interessantíssimo. Então, Roma é fundada em 753 a.C., por uma unificação de aldeia, onde as pessoas iam para aquele local por conta de 3 fatores. Fatores esses que fez com que Roma se tornasse o que ela foi e o que ela é hoje. Então, vamos continuar? O período monárquico em Roma. Como foi esse período? Como esse monarca governava? Ele era auxiliado? Tudo isso nós vamos conhecer. Como o próprio nome diz, período monárquico, onde quem governa é um rei. E em Roma o rei tinha poder supremo. Ele tinha na sua pessoa a adoção de vários poderes. Poder político, poder religioso, poder econômico e poder militar. Esse rei ele era auxiliado. Quem auxiliava? O Senado, que era formado pelos patrícios com mais de 60 anos. Esses patrícios tinham poder de voto, pois eram os patrícios considerados fundadores de Roma e seus descendentes. E também a Assembleia, que também era formada pelos patrícios. Porém, eles não tinham poder de voto, eles tinham apenas a função consultiva. Isso fazia com que somente os patrícios participassem do momento político, das decisões políticas. Porém, somente uma parte dos patrícios tinha o poder de voto. Então, essa era a forma como o rei governava, auxiliado pelo Senado e pela Assembleia, onde no Senado somente aqueles que tivessem mais de 60 anos tinham poder de voto. Dando continuidade, vamos lá. Para a organização social, como a sociedade de Roma estava dividida. Como vemos na imagem, ela estava dividida em classes sociais, e cada uma delas tinha a sua função dentro daquela cidade tão importante para a história. Então, vamos lá. A organização social na monarquia romana. Nós vemos na pirâmide que está lá no topo são os patrícios. Os patrícios, eles são considerados fundadores de Roma. Estavam aí os patrícios, fundadores, e os seus descendentes. Eles eram também os maiores proprietários de terra. As melhores terras e as maiores pertenciam a ele e aos seus descendentes. E quem eram os plebeus? Os plebeus eram homens livres, porém não tinham direito de voto. Eram os artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Eles tinham liberdade, mas eles não tinham autonomia política. Eles não tinham poder de voto, não podiam votar. Ainda sobre a sociedade, nós vemos os clientes. Quem eram os clientes? Os clientes eram um grupo de pessoas que dependiam dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho, e faziam isso também por conta dos votos nas eleições. E nós tínhamos também os escravos. Os escravos que eram prisioneiros de guerra ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Olha só, algo bem diferente das outras divisões. Porém, não tão injusta, né? Não tão desigual. Os escravos eram pessoas que eram trazidos de guerras e também pessoas que não conseguiam pagar as suas dívidas. Ou seja, essa pirâmide que mostra as classes sociais, ela podia crescer aqui no item escravos, porque caso os clientes, por exemplo, não conseguissem pagar
as suas dívidas, eles iam se tornar escravos. Ou seja, havia uma mobilização social, uma possibilidade de você sair de um grupo e ir para o outro, de uma forma muito ruim. Por exemplo, ser cliente de repente está escravo, por não poder pagar as suas dívidas. Ainda continuando, nós vamos ver também. Pronto. Resumindo, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos como Roma, a sua explicação para as suas origens, uma explicação mitológica e uma explicação histórica. Vimos como territorialmente ela foi fundada, como as pessoas foram se agregando no território de Roma e o que atraiu essas pessoas para ir a Roma. E vimos também o período monárquico, como esse rei governava, se ele era auxiliado, vimos que sim, como esse auxílio funcionava no sentido de ajuda ao rei, pois ele era o rei, ele concentrava na sua pessoa poderes totais. Então, e vimos também como a sociedade da monarquia romana era dividida. Elas eram divididas em patrícios, plebeus, clientes e escravos. E vimos que havia uma mobilidade social, mobilidade essa que, por ser cliente e não conseguir pagar as contas, acabava sendo escravo. E vimos também que essa mobilidade social, ela era infelizmente possível e muito corrente naquele momento. Então, gente, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. É importante que vocês façam uma leitura do seu texto, anotem as ideias principais e que vocês possam fazer as suas atividades com êxito. Tudo bem, turma? Então, dúvida no nosso grupo de WhatsApp, tudo bem? E até a próxima. Beijo, meus amores!